Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos sentar? Reverendíssimo Monsenhor José de Matos, reverendas religiosas, amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. As indulgências são uma das manifestações, a indulgência é uma das manifestações da grandiosa e infinita misericórdia de Deus. Nós fomos salvos por Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cristo nosso Senhor nos salvou, nos redimiu de uma vez por todas, morrendo na cruz. E a salvação chega a nós por meio da aplicação dos méritos de Cristo, do sangue de Cristo, que é aplicado a nós até hoje por meio da igreja. A igreja é o sacramento da salvação, é o meio pelo qual aquela salvação, uma vez só realizada, é aplicada a cada um de nós todos os dias. E essa salvação de Cristo se aplica a nós, sobretudo, por meio da graça dos sacramentos, quando nós recebemos a graça no batismo, quando nós recuperamos a graça no sacramento da confissão, quando nós recebemos as graças de todos os sacramentos, mas também os frutos, os méritos da salvação de Cristo chegam a nós por meio da igreja também pelas indulgências. Para a gente entender a indulgência é muito simples. Vamos pensar num acidente de trânsito. Se eu estou dirigindo o meu carro e eu bato no carro que está na frente e a culpa é minha, não é isso? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer duas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso pedir desculpa para o sujeito que estava com o carro na frente, né? Foi erro meu, eu estou errado, eu vou lá, olha, me desculpa. Eu fui negligente, eu me distraí e eu causei um prejuízo para você. Te ofendi de alguma maneira. Só que não basta só pedir desculpa, não é assim? Você vai só pedir desculpa e vai ficar por isso mesmo? Não, né? Eu preciso pagar o conserto do carro do sujeito, né? Se a criança jogando bola na rua quebra a janela, ela pede desculpa e depois ela tem que pedir o pai dela para pagar a janela do vizinho. Então, nossos pecados são assim. Os nossos pecados, eles carregam consigo uma culpa, né? Quando eu peco, eu ofendo a Deus, eu sou culpado do meu pecado. Só que o pecado, ele também carrega um dano, uma pena, que eu preciso pagar. Preciso pagar. O sacramento da confissão perdoa a nossa culpa do pecado. E uma parte da pena, daquilo que nós chamamos pena temporal, uma parte da pena a confissão apaga. Aquela penitenciazinha pequena que o padre passa na confissão para a gente. E a culpa é totalmente apagada. Mas ainda falta um pouco de pena. Ou vocês acham que aquelas 3 ave-marias são suficientes para apagar aquele monte de pecado pesado? Não é bem assim, né? As penitências são muito brandas. Normalmente a gente fica devendo alguma coisa. Essa coisa que a gente fica devendo tem um lugar só para pagar isso daí. Chama-se purgatório. Só que lá no purgatório não é o melhor lugar para pagar a penitência, não é a pena. Lá é muito sofrido. Então Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, que não satisfeito em perdoar nossa culpa, ele abre os tesouros dos méritos de Cristo por meio da igreja, para que a gente possa também, já aqui na terra, pagar as penas sem precisar passar pelo purgatório. O nome disso é indulgência. As indulgências, portanto, são a remissão, não da culpa do pecado, porque isso vem pela confissão, mas a remissão das penas temporais devidas aos pecados. Então, quando alguém perguntar o que é indulgência? Então, indulgência é a remissão das penas temporais, que chegam a nós por meio da igreja, porque a igreja administra, a igreja tem acesso
aos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo graça de Deus, é tudo misericórdia de Deus. E essas indulgências nós podemos receber de duas maneiras. Tem as indulgências que são plenárias e tem as indulgências que são parciais. Indulgência plenária é quando é perdoado toda a pena que eu deveria pagar, minha dívida vai a zero. E às vezes eu consigo uma remissão, não de tudo, mas só de parte. Nós chamamos de indulgência parcial. Para a gente lucrar a indulgência plenária, evidentemente é mais difícil do que para lucrar a indulgência parcial. Mas mesmo sendo mais difícil, é muito fácil da gente entender como funciona. Para a gente lucrar a indulgência plenária, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer uma obra indulgenciada. O que é isso? A igreja coloca indulgências ligadas a certas coisas, a certos atos de piedade, atos de caridade. E existe uma lista imensa de obras indulgenciadas. Claro que eu não vou ficar aqui falando a lista, né? Mas só para título de exemplo, nós estamos no mês do Rosário. Rezar o terço dentro de uma igreja, ou rezar o terço em família, é uma obra indulgenciada com indulgência plenária. Uma coisa muito simples. Fazer uma via sacra, adorar a cruz na Sexta-feira Santa, 30 minutos de leitura bíblica diante do Santíssimo. Então existem várias obras indulgenciadas. O preço é muito baixo. Pensa bem, se o Serasa virasse para você e falasse assim, olha, toda a sua dívida vai ser perdoada se você rezar um terço em família. O pessoal ia ficar o dia inteiro rezando terço em família, né? Agora, uma coisa muito mais importante, que é pagar aquilo que a gente deve para Deus, para ir para o céu. Tão simples a obra. Mas não basta só a obra também. Além da obra indulgenciada, nós precisamos rezar nas intenções do Papa. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Nas intenções do Santo Padre. Uma dica que eu dou prática para vocês. Quando forem fazer a oração da manhã, sabe, oração da manhã, acordou, oração da manhã, já faz logo. Senhor, vou fazer aqui oração nas intenções do Papa para lucrar as indulgências que eu consegui durante o dia. Lembrando que indulgência plenária a gente só pode ter uma por dia. Mas as parciais podem ter várias. Então, a obra indulgenciada, a oração pelo Papa e a comunhão. Para lucrar a indulgência plenária, preciso comungar no dia da obra indulgenciada. E, evidentemente, se eu preciso comungar, eu tenho que estar em estado de graça. Portanto, supõe-se uma certa confissão frequente também. Essa comunhão tem que ser feita no dia de indulgências plenárias. Para indulgência parcial, não precisa comungar. E uma última coisa, que é o mais complicado de todos, então a gente já viu, precisa da obra indulgenciada, algumas obras não indulgência plenária, outras não indulgência parcial, precisa da oração pelo Papa, precisa da comunhão, ação e estado de graça. E o mais difícil, a gente precisa estar desapegado de todo o pecado, mesmo venial. Que é uma coisa que a gente não tem muito como calcular, não é? A gente consegue saber se a gente comungou ou não no dia. A gente consegue saber se a gente rezou o terço ou não no dia. Mas não é fácil saber se a gente está desapegado de todo pecado. De qualquer maneira, a gente tenta. Não custa nada tentar. Se a gente não tiver desapegado de todo o pecado mesmo venial, a gente nunca recebe indulgência plenária. Mas recebe as parciais. Já é alguma coisa que ajuda bastante. Nessa novena de Nossa Senhora, é importante a gente entender como a Virgem Santíssima é modelo para nós até nisso. Nossa Senhora não precisava de indulgência, claro, né? Porque ela não tem pecado, não precisa pagar pena nenhuma. Só que Nossa Senhora, na sua pureza, na sua Imaculada Conceição, ela é o modelo daquela pessoa que não tem parte alguma com o pecado.
Como nós devemos ser se queremos lucrar todas as indulgências. Se nós queremos lucrar todas as indulgências, nós precisamos se desapegar de todo o pecado. Porque é muito fácil, depois que a pessoa passa por um processo de conversão, começa aquela luta contra o pecado mortal. Não é muito fácil, né? Mas digamos, a pessoa passa pela luta, aí vence o pecado mortal. Só que fica pecadinhos de estimação. São os pecados veniais, aos quais nós somos muito apegados. Aqueles que a gente não se importa tanto, porque a gente acha que não faz mal a ninguém. Aqueles que, justamente porque são pequenos, a gente não olha muito, não considera muito. É como alguém que fosse limpar a casa, né? E tem sempre aquele cantinho difícil de tirar a poeira, que a pessoa até desanima, fala, isso daí não dá para ver direito, vou deixar ali mesmo. Então, muitas vezes, esses pecados veniais são aqueles que impedem a nossa indulgência plenária. E aí a gente vai passar um mau bocado lá no purgatório, porque a gente não teve o esforço de se purificar dessas pequenas coisas. Então a Virgem Maria Imaculada nos ensina isso. Nós devemos ter Nossa Mãe do Céu como um modelo de pureza perfeita. E uma outra coisa importante que Nossa Senhora nos ensina sobre as indulgências, que se a gente para pensar, as últimas grandes aparições da Virgem Maria, qual é um dos temas principais que Nossa Senhora insiste muito? O tema da reparação. Nas aparições modernas de Lourdes, de Fátima, Nossa Senhora está sempre falando, nós temos que fazer reparação pelos pecados. E toda a doutrina das indulgências, no fundo, é uma doutrina da reparação pelos nossos pecados. Nós precisamos reparar, nós precisamos consertar, nós precisamos pagar aquilo que a gente fez de errado. Não só a culpa. Um jeito importante, simples, da gente entender é que nós, se queremos ser verdadeiros cristãos, dignos de receber as indulgências que Deus nos oferece, nós temos que viver toda a nossa vida espiritual com um grande espírito reparador, com um grande espírito de penitência. Fazer penitência já é, de certo modo, ter uma certa indulgência, não é isso? Aliás, sofrer com paciência é uma obra indulgenciada, de indulgência parcial. Então, tudo aquilo que eu sofro com paciência, tudo aquilo que eu vivo com espírito de penitência, já garante para mim o quê? Uma certa parcela daquilo que eu preciso pagar para chegar purificado no céu. Porque no céu, amados irmãos, só chega quem está puro. E não é porque Deus é perfeccionista, não é porque Deus faz questão das coisas, não. É porque no céu existe uma tal pureza que você não seria feliz se chegasse lá com alguma coisa suja, com alguma impureza. É bondade. A exigência que Deus faz de que a gente se purifique no purgatório não é porque Deus é sádico e quer ver você sofrer antes de ir para o céu. É porque Deus é bom e que você sofreria e não seria céu se você chegasse no céu sem estar purificado. E é por isso, amados irmãos, que nós devemos amar e adorar a santíssima vontade de Deus, a santíssima providência de Deus, que assim dispôs todas as coisas e que, em sua infinita misericórdia, nos permite já aqui, todos os dias, ir se purificando, de uma forma muito mais branda, muito mais suave do que o purgatório, que vale muito mais todo o sofrimento aqui na terra do que o purgatório. Então a gente já adianta, né? Vamos adiantar nosso purgatório aqui na terra e vamos contar com a graça de Deus, com as indulgências, e vamos se esforçar para desapegar de todo pecado, para que as indulgências que nós vamos receber possam ser essas plenárias, que a gente chegue no céu sem dever nada, que a gente morra e vá direto para o céu, como o bom ladrão escutou de Nosso Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A obra que o bom ladrão fez de reconhecer a divindade de Cristo, de corrigir o mau ladrão,
foi uma obra indulgenciada. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que toda a nossa vida seja uma grande obra indulgenciada, que a gente possa morrer e logo estar junto de Deus e da Virgem Maria no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.